Boa noite, senhores operadores. Sou Nilson Almeida. Vou fazer a minha análise do mercado americano e do mercado brasileiro nessa abertura do dia 8 de agosto. O mercado americano, aqui representado pelo IS 500, já está em andamento desde a virada do dia, no horário de Londres, mercado 24 horas, mostrando o USA 500, o índice futuro. Após a notícia, verificamos aqui o payroll na sexta-feira, extremamente forte e recuperação muito rápida e oscilação muito ampla. Nessa definição, começa-se a segunda-feira com uma estabilidade, com menor volatilidade, porém ainda em aguardo quanto à realização das operações à vista. Nessas operações à vista, a tendência do operador é buscar uma métrica que volte-se a essa notícia, ou seja, inicialmente ela parecia não ser uma notícia tão boa. Ao recuperar-se com essa volatilidade da forma que fez, voltando ao ponto inicial, deve-se interpretar como uma notícia favorável. Portanto, o que nós tínhamos é uma tendência de alta, porém nós verificamos que, dentro da métrica que venho mencionando já há algum tempo, que há uma desaceleração desse pullback para enfrentar a recessão. Ou seja, as empresas ainda têm capacidade de gerar trabalho, gerar receitas e lucros, mesmo considerando o cenário de desaceleração econômica. Bem, essa forma com que verificamos essa desaceleração, inicialmente ela está em retrocesso quanto à notícia do trimestre negativo, ao fechar o trimestre negativo, porém ainda seguindo métricas que podem levar a, seguindo nesse ponto, ou seja, podendo retestar essa medida, ou seja, esse nível, né, fazendo com que esse valor perca-se e venha no sentido contrário. Então, vamos dar atenção à abertura do mercado à vista. No caso do mercado à vista, já está precificado aqui a singularidade, que tenho verificado nas minhas medições, ou seja, se há uma desaceleração, em algum ponto haverá um ponto em que ambas indicam esse destino. Então tem aqui uma mínima, aqui tem duas réguas levando a esse mesmo número, né? Ou seja, esse mesmo valor, porém com métricas diferentes. Então vamos dar atenção e vamos predizer que o preço poderá vir até esse nível assim que o mercado abrir e seguir a tendência que está especificada pela notícia. Bem, no caso da moeda americana em relação ao iene japonês, verificou-se aqui já um consenso de sentido oposto, ou seja, o ativo japonês passou a ser precificado com mais valor do que o ativo americano, e com isso formar uma corrente de oscilação no sentido contrário do que ela vinha oferecendo. Bem, aqui nós tínhamos uma valorização da moeda japonesa e aqui uma iminente desvalorização, ou seja, um pullback, mostrando que essa medida ainda não foi totalmente estabilizada. Essas medidas econômicas não estabilizaram a relação com a moeda, onde ela tinha um nível de inclinação em desaceleração, aumentou-se a volatilidade em aguardo dessa moeda, as notícias de fechamento de trimestre, contratação de mão de obra, manifestação de lucro de empresas americanas, e com isso o interesse pelo mercado asiático do novo emergente, que é o Japão, devido à desvalorização da sua moeda. Então verifique nesse sentido de retração, novos topos, nova desvalorização, que poderá levar a níveis já medidos em passado remoto, há muito tempo, né? Vamos verificar aqui 1997, né? Onde a moeda passou a ser valorizada e onde a economia asiática passou a dominar o mercado mundial. Aqui nós verificamos no sentido oposto, que é a maneira com que o Japão lidou com os seus investimentos, a sua remuneração das suas dívidas, e aqui a guerra atual, invasão da Ucrânia. Bem, ainda existe a possibilidade de instabilidade no estreito entre Taiwan e Hong Kong, e isso, Taiwan e a China continental, e isso poderá levar ainda a novos valores cada vez mais aviltados do iene. Então, esse risco eminente, ou seja, a busca pela moeda americana, poderá
levar a esses níveis que estão mensurados ali. Então, há a predição de que haverá ainda níveis a serem atingidos de 135 para 145. Bem, com o ativo brasileiro não deixa de ser diferente, devido à desvalorização da moeda, os ativos brasileiros voltaram a ganhar valor por interesse. Aqui tem uma contração dessa recessão, mostrando que as empresas brasileiras estão com valores aviltados, ou seja, em relação à moeda americana ainda estão baratas. Pegou-se um grande sentido, fez um pullback e aí deu novamente o alvo que foi mensurado. Nesse caso, não verifico na minha intenção novas valorizações nesse sentido, advinda da valorização da moeda, ou seja, a aversão ao risco diminuiu. Aqui eu coloquei a mesma métrica, onde o nosso alvo foi atingido devido a valores econômicos de política de movimentação estritamente econômica e não políticas como a eleição do presidente, mas a perspectiva de que o juro americano vai continuar subindo, então há interesse ainda pelo dólar americano. Então, inicialmente havendo compras e depois, desde o início do mês, passando por essas notícias que foram mencionadas, e aqui no caso do payroll americano, que foi o caso na sexta-feira, uma desvalorização mais acentuada. Então, da moeda americana, no caso, valorização da moeda brasileira. Nesse caso, já havia deixado uma faixa muito ampla, mostrando que esse seria um alvo a ser atingido, e outro nível, a mínima, onde o mercado já demonstrou interesse pela moeda. Mesmo assim, ainda estamos na metade do caminho. Então, há uma confluência nesse sentido, um ângulo de inclinação aqui, levando a essa métrica. Vou dar a ela uma nova, não, essa daqui eu vou retirar, porque ela já se prestou a fazer aquele alvo. Esse alvo também vou retirar. Bem, aqui vamos fazer um zoom aqui. E vamos tirar esse objeto daí. Bem, aqui vou dar atenção agora a valores de negociação, abertura do mercado. Quando o mercado brasileiro abrir, vamos primeiro verificar a situação do mercado americano, de valorização dos ativos, e depois o mercado brasileiro. Nada exclui a possibilidade de haver um pullback. No caso, essa seria a linha de tendência de alta a ser atingida. Então, havendo interesse mercadológico pela nossa moeda, aqui tem uma métrica em que ela poderá atingir já na abertura. Então, vamos dar a ela essa atenção, devido ao gap que poderá ser formado na abertura do mercado. Aqui tem o gap, então aqui também há um suporte. Esse suporte foi testado, então poderá ser o gap iminente da abertura. Então vou deixar assim. Aqui tem uma linha de tendência de alta e nada exclui a possibilidade desses fundos serem atingidos devido a essas métricas que estão ali, onde tem já alguma redundância. Então vamos levar a esse ponto. Vou mostrar a maneira com que isso poderá afetar a moeda, né? Então está aqui o nível. Caso ele abra em baixa, ele volte para uma alta nesses níveis de briga que estão aí definidos. Os níveis de briga vão desde a amplitude da abertura, da máxima, né, durante a divulgação do No Farms Payroll americano, até o final do dia, onde a moeda brasileira teve uma valorização eminente. Eu entendo que foi devido ao final de semana, ou seja, a perspectiva de aumentar o range para que essa moeda abra com um gap cada vez maior e tome um sentido extremamente aguçado no sentido contrário, um movimento extremamente aguçado no sentido contrário. Lembro a vocês que para negociar esses CFDs e derivativos, utilize o link que está na descrição do vídeo, faça sua conta na Active Trades e estude
a maneira com que o seu relatório de performance deva se comportar em relação ao risco. O risco é iminente e o risco pode levar a você a perder todo o seu capital. Preste atenção nos estudos, utilize as informações para estudo, não utilize para negociações dos ativos em si. Não são nenhuma das minhas análises são chamadas para negociação, são somente contribuições para os estudos. Utilizem essas informações de forma adequada para que você não corra riscos desnecessários na negociação do seu capital. Lembre-se que para negociar derivativos em frações como meio contrato USA, 5 décimos de contrato BRA 50, 1 centésimo, 5 centésimos de BRA 50, 1 centésimo de mini dólar ou 1 centésimo de dólar em ien, você precisa de um capital muito baixo e o risco que você vai correr sobre esses valores são extremamente gerenciáveis e você pode obter grandes vantagens nesse sentido. Procure a Active Trade no link da descrição do vídeo. Vou publicar imediatamente no meu canal no YouTube, horário Mato Grosso do Sul. Agradeço a todos.